Nós que somos feministas e participamos também do sindicalismo, a gente percebe a necessidade de discutirmos feminismo dentro do sindicato, que a gente vem chamando, de sindicalismo feminista, como uma necessidade, algo urgente de acontecer. Então, mais ou menos, acho que um ano ou um pouquinho mais, Rosinha falou da ideia da gente construir um material sistematizado, escrito para a formação política. A gente fez essa publicação, que são os cadernos de sindicalismo feminista, com a intenção de, primeiro, formar nossas mulheres, para a atividade sindical, para tentar compreender melhor a dinâmica do que é o movimento feminista. A gente tem uma compreensão de que não basta ser mulher, é preciso que essas mulheres adotem uma perspectiva feminista. É uma proposta coletiva, apesar da gente ter inicialmente feito um roteiro, pensado esse roteiro, tendo dividido quem poderia contribuir com o quê. Não tem nenhuma parte do texto que seja assim exclusivamente de ninguém. A gente conseguiu mediar uma série de discussões e não deixar as discussões fechadas em blocos. Um momento se discute mulheres de um modo geral, como se nós fôssemos um bloco homogêneo, A gente buscou discutir, interseccionalizar, trabalhar com gênero, raça, classe, dentro de toda a diversidade que nós somos, Nós somos mulheres diversas, não somos dispersas e nós buscamos construir e colocar isso dentro desses cadernos. Nós estamos vivendo um momento de uma conjuntura muito difícil, muitos ataques direcionados à classe trabalhadora como um todo, mas especialmente àqueles segmentos mais vulneráveis da classe trabalhadora. E aí eu estou me referindo a nós mulheres na diversidade própria nossa, então, um maior efeito sobre as mulheres negras, sobre as mulheres indígenas e aí um efeito perverso sobre as camponesas. Então temos a reforma da Previdência, que se aprovada vai inviabilizar um direito fundamental. Nós trouxemos a memória e um pouco da construção histórica de uma série de mulheres negras, indígenas, quilombolas, que foram e ainda são invisibilizadas, principalmente no âmbito das lutas, infelizmente, ainda no âmbito da luta do universo sindical, um ambiente ainda muito masculino, muito machista, muito sexista e que precisa da nossa presença e precisa que esses homens também incorporem, aprendam e reflitam sobre essas práticas sindicais e sobre a luta feminista dentro desse ambiente em todos os espaços. A gente está à beira de implementar a paridade de gênero, por exemplo, nas diretorias das Sinasefs, e a gente sabe que isso é uma grande dificuldade. A participação das mulheres nos sindicatos. Ela enfrenta um bocado de obstáculos, mas um obstáculo, além da questão numérica, é a questão da qualificação da gente na participação das atividades sindicais, nas diretorias, mas não só das mulheres, Os homens também precisam se apropriar desse assunto. Então, esse caderno, ele não visa não é um caderno feito só para as mulheres, ele é um caderno feito para mulheres e homens. Então, a gente tematiza algumas coisas como, por exemplo, o assédio. E aí a gente espera que os homens também se apropriem desse assunto, porque eles, infelizmente, são os principais agentes do assédio. É urgente que as mulheres não mais se calem, que elas busquem ajuda, que elas denunciem essas práticas. O assédio moral, ele não é previsto no nosso Código Penal como um tipo específico, mas ele pode sim ser penalizado criminalmente com outros tipos penais. Também essas práticas, elas podem ser combatidas e reparadas em outras esferas. Na esfera civil, por exemplo, numa reparação por danos morais, uma obrigação de fazer do agressor para que ele faça determinadas práticas, ou deixe de fazer determinadas práticas,
Ele pode ser reparado no âmbito trabalhista, quando esse assédio acontece moral ou sexual, acontece no âmbito do trabalho. Ele pode ser reparado no âmbito administrativo e combatido também. O agressor ele pode sofrer processos administrativos e mesmo vir a ser demitido por eventuais práticas. Considero muito importante a realização de espaços como esse, né? Espaços de organização, espaços de pensar estratégias, espaço de pensar resistência, mas o que é muito importante também é um espaço de resgate do nosso protagonismo. E aí eu gostaria de lembrar que nós estamos falando de lutas de mulheres, de lutas feministas, num contexto de um país que tem um legado de levantes, de insurreições e que em muitos contextos nós mulheres participamos de forma ativa, liderando o processo. E nesse processo da criação das ilustrações que eu fui fazendo juntamente com a leitura da cartilha, me veio muito à mente imagens das mulheres como donas da sua própria vida, como donas do que elas querem, donas do destino e protagonistas. Então eu procurei colocar mulheres sempre em posição de luta e de determinação. Eu quero externar minha alegria em estar vivenciando esse momento do Sinasef na coordenação de Rosângela Castro. Foi uma coordenação que, na minha visão, foi um divisor de águas, porque Rosângela trouxe um caráter do feminino para dentro do sindicato e não podia ser diferente mesmo. Uma mulher aguerrida, admirável, forte, e isso está sendo muito bom para o sindicato e para todas as mulheres. E com isso, vieram os cadernos feministas, que realmente é uma alegria enorme ter feito parte, ter ajudado também a escrever alguma coisa, dar a minha contribuição. Eu acredito que esse material ele é um marco dentro do Sinasef, até nacionalmente mesmo, pensando o texto, e que ele vai ser extremamente importante, não só para a formação política da nossa base, das nossas dirigentes, dos nossos dirigentes sindicais, mas de todo mundo que quer pensar o sindicalismo por uma nova perspectiva. De fato, vai ser uma grande referência para todas as mulheres dentro desse universo sindical e para todos que compõem a luta sindical. E é um apelo mesmo que eu faço, que esse legado deixado pela Rosângela de Barros não acabe aqui e que esse seja o primeiro, seja o caderno 1 de uma série de continuidades, porque nós temos muito, muito, muito o que falar.